Isso de ficar aqui dentro e ir lá fora pregar o Evangelho. Deus preparou cada um para uma situação. Você pode pregar o Evangelho dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, no ponto de ônibus, dentro do Uber. Deus preparou cada um de nós para uma situação, porque Ele sabe que lá fora tem pessoas como aquele filho pródigo. Quantas pessoas têm afastado do caminho do Senhor, estavam na casa do Pai e saíram deixando a presença? E as pessoas precisam ouvir a verdade, precisam ouvir a palavra para poder retornar. E cabe a nós, como ministros do Evangelho, fazer isso. Aleluia. Aleluia. Eu vejo em seu ponto a humilhação. Uma pessoa que tinha tudo junto do Pai, abandona o Pai e vai mexer com porcos, desejar o que os porcos comem. Meus irmãos, nós sabemos da verdade, nós somos conhecedores da verdade. A gente vê hoje aí pessoas com 20, 30 anos de igreja abandonando a igreja, indo para outras religiões, pessoas saindo e indo para o mundo, na bebedeira, voltando para o tráfico, voltando para aquela curva de fora. Isso é humilhação para eles. Satanás ria à toa. Eles estiveram aqui, eles provaram do maná. Aleluia. Eles têm conhecimento da verdade. Mas hoje as pessoas falam: desde a época da minha tataravó, que fala que Jesus está voltando, e até hoje Jesus não voltou. Volta mais não, isso é enganação do povo, isso é mentira. Aleluia. A volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Cada dia que a gente vive é um dia a menos para a volta do nosso Senhor e Salvador. E o ponto importante é o arrependimento que ele teve. Ele ainda teve tempo de se arrepender, voltar para casa, pedir perdão ao Pai. Quantos que a gente vê aí fora que não tem a mesma oportunidade? O inimigo traga a vida dele rápido, que é para ele não ter chance de voltar. Aleluia. Quando a gente abandona a casa do Pai, quando a gente abandona a presença do Pai, aleluia, que vai para esse mundo e fora, o diabo tenta fazer o possível e o impossível para tirar sua alma, para que você não sinta saudade da casa do Pai e volte para Ele. A gente vê aí, às vezes, uma reportagem aí dos inimigos manifestados, e ali fala que tem uma legião, uma legião. Uma legião são 6.000 demônios. São 6.000 demônios brigando pela sua alma, para que você não volte para a casa do Pai. Toda pessoa que quando entra na casa do Pai e sai para voltar, é mais difícil. Aleluia. Verdade. Oh, glória. Aleluia. Oh, Deus. Vamos manter nossa fé, meus irmãos. Vamos nos manter na presença do Pai. Aleluia. O salmista Davi disse no Salmo 51, verso 11, que assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. E essa presença de Deus, desde lá de trás, que está pairando sobre a terra, que ela não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que às vezes deixamos de buscar mais. Nós às vezes que deixamos de procurar mais estar junto ao Pai. Aleluia. Oh, glória. A gente começa um errozinho aqui, um errozinho ali, vai se acostumando aqui, se acostumando ali. Daqui a pouco a gente já nem pede mais perdão, porque acha normal. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Lá em Êxodo 33, 14 e 15, Moisés pede a presença de Deus. Disse, pois, era a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus conversando com Moisés. Deus disse que ia estar presente com ele. E Moisés disse para Deus: se a tua presença não for comigo,
não os faça subir daqui. E essa mesma presença lá de trás, ela não mudou, porque o nosso Deus não muda. Ele é eterno. O que mudou fomos nós. Nós nos acostumamos com esse mundo. Só que nós estamos aqui só de passagem. Nós temos que fazer como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que estar nesse mundo, mas não deixar esse mundo contaminar a nós. Foram oferecidos manjares para eles, mas eles não aceitaram. Preferiram ficar na presença do Pai. E essa presença foi fundamental para eles quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Essa presença foi fundamental quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Eles estavam dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. É isso que nós temos que fazer nesse mundo. Nós estamos aqui, precisamos passar por aqui, mas não podemos deixar que as coisas daqui entrem no meu coração, no seu coração. José, aleluia, foi tentado pela esposa de Potifar. Ele correu fora, não se deixou abater, e lá na frente Deus o exaltou. Aleluia. Salomão deixou cair, homem inteligente, rei sábio, tinha de tudo. Foi dito para ele não se juntar com certas mulheres, assim ele o fez, e a presença se afastou dele. Sansão foi outro, foi separado para ser um juiz, para ser um profeta, se deixou levar por esse mundo que está aí fora, caiu também. O inimigo sabe a fraqueza de cada um de nós, meus irmãos. Ele sabe onde ele toca, ele sabe onde ele pode nos desculpar. Então nós temos que fazer o seguinte: vigiar e orar, orar e vigiar. A todo momento vai aparecer coisas para nos tirar da presença do Pai. Aleluia. Mas nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual, porque a guerra não é da nossa carne. A guerra espiritual. O inimigo está lá em cima, só nos olhando. Cada vez que a gente dobra o joelho para orar, existe uma guerra lá em cima, para te deixar abatido, para te deixar cansado. Nós temos que persistir. Essa semana passada eu estava conversando com o pastor, e eu falei para ele que eu fui para o monte no mês passado, e eu não consegui orar lá em cima. Olha, aleluia, aleluia. Eu cheguei lá em cima, eu deitei no banquinho daqui e falei para Deus: eu quero colo. Fiquei ali uns 40 minutos conversando com Deus em Espírito. A guerra é muito grande, meus irmãos. Eu sei do que Deus tem feito em minha vida, onde Ele tem me levado. Eu sei que o inimigo não está satisfeito. Glória a Deus. Mas eu sei que eu tenho que perseverar nele, eu sei que eu tenho que buscar a presença dele, porque é essa presença que vai me fortalecer. Essa presença, esse conhecimento que vai me levar avante. Eu não me dou o luxo de pensar em retornar. Eu falo para Deus que se eu estiver fraco, é na casa dele que eu quero estar. Se eu estiver abatido, é na casa dele que eu quero estar. Se eu estiver cansado do problema, é na casa dele que eu quero estar. Também trabalho, saio cedo, chego tarde, chego cansado, vou para a casa do Senhor. Não deixo, não dou gosto para o inimigo dar risada, lá está cansado, não vai hoje, vou, não largo, aleluia. Deus manda Josué não se apartar do livro da lei, da palavra do Senhor. Deus fala para ele: tem ânimo, porque eu serei contigo, como fui com meu servo Moisés.
Com Moisés, a presença de Deus era real. E com Josué foi a mesma coisa. Por isso Josué venceu tantas guerras, tantas batalhas, porque a presença do Senhor estava junto com ele. Aleluia. Nós vamos vencer nossas batalhas, os nossos problemas, vencer esse mundo aí fora, se nós tivermos a presença do Senhor sobre nós. E nós só vamos ter essa presença como? Jejuando, orando, se consagrando, se esforçando para vir para a casa do Senhor, se atentando às coisas que são faladas, porque falar entra no ouvido e vai para o coração. Aleluia, oh glória. Meus irmãos, eu vou. Isso seria uma outra pregação, mas eu tenho que falar aqui. Preciso falar. Deus está me comandando, tem que ser. Jesus, naquela cruz do Calvário, aleluia, ele solta uma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, a presença de Deus não estava com Jesus, porque ele estava pendurado naquela cruz, aleluia, com os meus pecados, com os seus pecados, com as nossas transgressões. Então até o filho ficou por alguns instantes sem a presença do Pai. Imagine nós. Precisamos mais buscar essa presença. Aleluia. E a Senhora agradece a oportunidade. Em nome de Jesus.